Todo mundo Demorou. pronto aí? Alguém quer fazer um xixi, alguma coisa? Só vou passar um Então, restaurante aqui rapidão. Brincadeira. pô, o cara precisa de café cheiroso pra fazer podcast. Claro, pô. Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus chegados e minhas chegadas. Aqui é o Gui. Olá, olá, olá. Aqui é o Daniel e você está ouvindo o D2. Seja muito bem-vindo. E aí, Gui? E aí, cara, tudo certo? Opa, tudo certo, tudo certo. Bom Mais um demais. episódio, né? Mais um episódio de sucesso hoje. Chegou mais um, né? Chegou mais um. Importante que a gente não pode parar, né, cara? A gente tem sempre procurado novos convidados, novas pessoas, novos assuntos pra gente tratar. E hoje a gente vai ter mais um convidado, né, Daniel? E a gente vai ter um episódio, até uma experiência mágica, né? Uma experiência Sim. mística, uma Pô, lenda, né? Um episódio as pessoas maravilhoso, né? ficaram, as pessoas ficaram surpresas quando a gente trouxe o Renato, um advogado que mora na Rússia, que já foi preso. Agora, com o episódio de hoje, mais uma vez a gente vai surpreender a galera, não tenho dúvidas. Você quer citar algum ponto do episódio passado? Você quer falar alguma coisa? Que foi, inclusive, um episódio muito. Eu recebi muitas mensagens que foi um episódio engraçado. O pessoal gostou. Participação Sim, da Jaque. O que você quer falar alguma coisinha? cara, você não tem. Você não tá ligado a quantidade de hate que você Eu, tomou, mano. eu recebi. Não, ó, eu não imagino o que você recebeu dos seus amigos, mas dos meus amigos eu recebi, inclusive um amigo me mandou assim pra mim hoje, cara, do último episódio do podcast, a única coisa, eu só concordei uma coisa com você, com a cena da Guerra dos Bastardos. Mas, cara, como é que você pode odiar Dark? Eu falei, cara, Mano, eu vi Dark, isso. Foi isso que eu eu, vi. eu preciso de são 3 vidas e 3 livros para eu poder entender a história da série Dark, cara. Então, pessoal, desculpa, eu não queria receber esse hate, mas infelizmente eu não tanco a série Dark. Mas eu recebi muito hate, cara, recebi muito hate. Mas sobre a Jaque não gostar da música do Metallica, aí eu não vi ninguém falar, mas eu fui Não, criticado. Mas tudo bem, tudo bem. mas é que tá. Porque, tipo, não gostar de uma música, tudo bem, mas não gostar de Dark é complicado, velho. Ah, Não cara, gostar de você, Dark é foda, velho. você não gosta de Game of Thrones, você também levou críticas. Não, sim, mas. Mas tudo bem, a galera você não gostar de Game of Thrones, porque Game of Thrones é ruim agora. Não gostar de Dark é Pelo foda, amor de velho. Deus. Vamos até mudar de assunto, pessoal, senão acaba o podcast hoje, acaba esse canal aqui hoje. Quer falar Bom, mais algum ponto? Tem mais alguma coisa que você quer falar? não, só queria dizer uma coisa, eu assisti o Stranger Things daí, né, que saiu, Uhum. e assisti já no dia mesmo que a gente gravou. É, se quem ainda não assistiu, sugiro apenas que vá assistir com expectativas baixíssimas, pra daí curtissem mais de boa. Se for com expectativas altas, você pode dar uma, assim, Já vi que é uma decepção, então. não é uma decepção, só que ele não vai esperar sei lá, vai esperar que é um Dark da vida, por exemplo. Meu Deus, vamos chamar o convidado, Vamos, que vamos. não vou entrar nesse ponto do Dark aí, porque, né, série ruim eu nem discuto, tá? Nem discuto série ruim. Então, hoje nós teremos, como o Daniel disse, um episódio mágico, um episódio aqui que a gente já tinha conversado um pouquinho, eu tinha chamado ele antes, mas cara ocupado, não via minhas mensagens, mas dessa vez ele viu. E hoje, então, Brunão, chega aí, cara. Fala pra gente aí, se apresenta. Tenho certeza que você vai se definir muito melhor do que eu definiria você. Traga todos os termos e encaixes que você se enquadra aí. Fala pra gente. Fala pra gente, quem é o Brunão? Oi, aí, camaradas. Opa! Primeiramente, antes de me Hum? apresentar, eu quero dizer que foi muito difícil ficar esperando essa deixa enquanto eu escuto falar que você, Guilherme, não gosta de Dark. Ah, não, mais um! Mais um! Coisas Mais difíceis um! de engolir. Mas estamos aí, né? Pô, cara. Não, a gente fala sobre isso depois, no off. Eu Sim, quero, sim, eu quero sim, muito sim. ouvir. Na verdade, eu vou ouvir o áudio aí depois a gente conversa, porque eu quero entender qual que é a Vixe, sua brisa. vai receber, vai me dar hate, vai me dar hate, vai me dar hate. Se prepara, velho. Eu tô preparado já. Mas vamos lá. Eu sou o Bruno,
e eu sou muitas coisas. Culpa de parte disso é porque eu sou do signo de Gêmeos e comunicador, ainda por cima. É o maluco da comunicação, dos podcasts, do áudio, enfim. E de uns anos pra cá também me tornei o maluco da magia, né? Então, agora entrando mais nessa seara assim, mais do misticismo e da religiosidade, eu já sou iniciado no Candomblé há uns 11 anos, mais ou menos, vai fazer 11 anos agora em 2026. Sou atuante ainda bastante dentro da religião. E eu sempre quis uma coisa que separasse a minha prática religiosa. Então eu fui pra magia do caos, conheci um monte de coisa. E agora eu entrei nessa vida de oraculista que eu senti que foi muito mais um chamado do que uma parada premeditada, assim. E isso tem me dado muitas alegrias, muitas oportunidades. Tenho visto coisas muito interessantes. E, cara, começado vários movimentos, assim, e tá da hora. Vou falar pra você que a gente tá caminhando bem aí. É isso. Acho que é muito conteúdo pro episódio de hoje e eu tenho certeza que vai aguçar a curiosidade de muita gente. E acho que é importante, talvez, a gente começar com isso, porque é uma coisa que você já citou aí. Explica pra gente aí, Brunão, o que que é a magia do caos? Como é que você descobriu isso? Onde que você teve essa conexão com essa linha, com esse tipo de magia? Explica pra gente aí. Daniel, onde eu já tinha conversado com ele ontem, já conhece um pouquinho, já sabe um pouquinho da magia do caos, né, Daniel? O que eu conheço foi porque eu li uma vez ou outra sobre, mas assim, vou ser bem sincero, eu não sei se, não sei o que eu sei, não sei se o que eu sei é algo verídico assim, se realmente é isso ou se é uma má interpretação minha, tá ligado? Uhum. Mas, bom, eu acho que é melhor o Brunão trazer aí pra roda, né? Ele trouxe umas ideias, umas coisas aí que eu já quero perguntar, mas vamos primeiro Calma entender lá, das vamos por ideias, né? etapas. Vamos por É, etapas. Não, mas antes de tudo, deixa eu só entender, Brunão. Essa parte da magia do caos, ela é como se fosse, por exemplo, assim, uma religião que tem várias vertentes, ou é só uma? Não, a magia do caos, na verdade, é um método de praticar magia. Só que é um Ok. método bem ligado à praticidade e à liberdade, tá ligado? Uhum, Então, por exemplo, a gente tem outras vertentes, né, muito conhecidas aí pelo pessoal, tipo a Golden Dawn, né, o Telema, que é muito ligado ao Aleister Crowley, e que tem todo um lance de magia cerimonial, que tem uma outra forma de você fazer a prática, tem muito estudo, muita teoria. Aí a gente tem várias ritualísticas que são muito presentes, então meio que é a magia que a gente conhece, né? A missa, por exemplo, tá ligado? Então meio que uhum, essa é uma vertente da magia que trabalha. Você pode chamar de vários nomes, né? De Kia, de energias, enfim. Mas, tipo, manipula essa energia de várias formas. A magia do caos é uma dessas formas, tá ligado? Só que ela é uma forma, tipo, puta simples, assim. Porque ela trabalha com a ideia. Eu vou falar o básico sobre o sigilo, por exemplo, porque tem uma forma de você construir sigilos com um tipo de intenção e você carrega esse sigilo de alguma maneira. Pode ser com uma meditação em estado de gnose, pode ser até em excitação sexual. Tem várias formas de você entrar em gnose e carregar esse sigilo. E quanto mais você esquecer dele, mais ele vai funcionar, tá ligado? uhum, Então, tem algumas ideias assim para você trabalhar muito com a sua criatividade, para você conseguir ter domínio de algumas coisas. Então, tem vários exercícios para você entrar em estanose, tal. Tipo, a magia do caos ela também mistura um pouco de tudo, sabe? Tem uma frase, inclusive, eu não me lembro a pessoa que falou, mas está no Liber Null, do Peter Carroll, que é nada verdadeiro, tudo é permitido, tá ligado? Porque é isso, a gente pode fazer tudo, contanto que você sabe o que você está fazendo. Então você pode misturar egrégoras, pode misturar, tipo, sei lá, eu já fiz um feitiço que eu misturei runa com uma parada de candomblé, com uma parada de cristianismo, que eu só fui descobrir que era cristianismo anos depois, estudando algumas paradas. E que super funcionou, tá ligado? Que depois eu parei e fiquei, caramba, mano, olha só. Parece que o negócio, interessante, tipo, interessante. funciona mesmo, sabe? E, tipo assim, Uhum, contanto que você saiba entrar em gnose, né? Meditar legal, saber canalizar a sua vontade, aí
alguns autores da magia do caos vão te dar algumas ferramentas aí que você pode utilizar. Mas nada que quiser, É, tá ligado? Você sabe o que você tá fazendo. Entendi. e só pra poder compreender, e pra galera entrar na, tá ouvindo a gente poder também. A gente aqui é tudo leigo, tá, Bruno? Mas assim, quando você diz gnose, é tipo um estado de meditação, entre aspas, né? Tipo um estado mental, é isso? Ou Nossa, gente, espírito foi mental, uma mal. coisa assim? É só pra gente Isso. poder. É porque. Só pra gente poder acompanhar certinho o raciocínio aqui. Não, Meio que nessa beleza. vibe. Eu achei muito, muito da hora também a sua pergunta, porque é isso, né? Pela forma como eu tô falando, né? Já são termos que pra mim são tão comuns que eu só. Sim. Gnose, claro, né? Uau! Todo mundo sabe o que é gnose, por que não? Mas a gnose, ela é um estado alterado de consciência, onde você tem várias formas que você consegue alcançar ele. E é muito parecido com um transe, é o meio do caminho entre você estar acordado, né, e você estar no transe mágico. Ah, Entendi. saquei. Agora a gente tem uma. A gente pode. A gente enxerga melhor. Agora a gente enxerga melhor o que seria a hipnose. Isso. Não, Então, por agora faz sentido. exemplo, você pode já estar em estado alterado de consciência por alguma substância, né? Por café, por tabaco, ou não, também você tem essa opção. E aí você encontrar formas de você entrar em estado de gnose, sabe? E às vezes são umas formas bem simples, assim, tipo, sabe aquele momento que você tá só olhando pro nada, andando no ônibus, assim? Se você treinar um pouquinho disso, você consegue entrar em gnose pela concentração, por exemplo. Sabe? Você vê coisas repetitivas, tal. Quando você fica meio, nossa, o que é isso? Meio hipnotizado assim, é uma Você forma de saiu, estado de você tá gnose ali, também. você tá ali, mas você não tá. É como se você tivesse. Você tá prestando atenção em alguma coisa, mas ao mesmo tempo não tá prestando atenção em nada, mais ou menos isso? Isso é um exemplo, sabe? Mas na Uhum. meditação, Perfeito. assim, quando você começa a sentir o corpo muito relaxado, sabe? Que você tá meio, Aham. não sabe se você tá dormindo ou se tá acordado, é um estado de gnose. Perfeito, perfeito. Qual que era a sua E, pergunta, Daniel? Já pode, agora já, o homem já Não, deu uma explicação muito boa aí de então, como. é que ele já jogou, já criou agora uma outra pergunta que eu gostaria de poder esclarecer um pouquinho, né? Quando você manda disse que é bala. a questão do sigilo, né? Sigilo é o tipo uma. Pode dizer que é o tipo Símbolos, né? São símbolos, entre símbolos, aspas, né? chave, Isso. é uma coisa física É, ou material ou algo mais é, interno nosso? É que assim, a gente tem o costume, sei lá, a gente ouvir, quem lá, sei lá, quem tem o costume de ver algumas séries ou ler alguma coisa sobre isso, o sigilo você imagina como se fosse um símbolo que você desenha, você coloca num lugar e você transporta energia para aquilo ali. Seria mais ou menos isso, Bruno? Ou... tipo assim, tudo que vocês falaram tá certo, tá ligado? Mas eu vou, Ao tipo. mesmo tempo, tá tudo errado. Não, não, é que eu vou tentar só organizar as ideias, assim, porque eu Perfeito. acho que o sigilo é muito comum aparecer esse termo. Eu não sei se é comum também, né? Mas eu já vi em videogames, por exemplo. Então, Sim, sim, eles são símbolos, exatamente. tá ligado? O sigilo ele é um símbolo e ele é um símbolo que é uma representação gráfica, principalmente de uma parada que pode ser escrita ou uma representação de alguma outra coisa, sabe? Então, por exemplo, você tem uma entidade, digamos assim, sabe? Na Umbanda, acho que vai ser um bom exemplo, é o ponto riscado, tá ligado? É o sigilo daquela entidade. Então é um símbolo que traduz aquela entidade. E aí você tem na Goetia, né? Os Daimons, eles têm os sigilos, Uhum. cada um tem o seu. Mas você pode criar também, sabe? A magia do É, caos, ela te dá métodos, né? Acho que isso nem é da magia do caos, provavelmente. Acho que eles pegaram de uma outra pessoa, mas tipo assim, você consegue. Eles te dão uns métodos de você criar o seu próprio sigilo. E ele pode ser até um sigilo aleatório, tem técnicas de fazer isso também e tal. E aí o lance do sigilo é que ele é um símbolo que tem diversas funções. Na forma da magia do caos, você tem um sigilo que ele é fixo para um servidor ou algo do tipo, né? Um servidor, até para adiantar a possível pergunta, ele é uma ferramenta também do astral, é um servo astral, então ele tem um propósito e uma função que ele cumpre. É parecido com o santo católico. Então,
quando você pede alguma coisa para o servidor, ele tem o sigilo dele, você pode meditar no sigilo dele e demandar para que ele cumpra a função que você quer que ele cumpra. Se ele cumpriu a função, você meio que se despede dele, sabe? Que a gente também pode chamar de banimento, você tem que banir ele de alguma forma. Nem todos precisam. E depois você conta para as pessoas que é uma forma de pagamento para esse servidor, tá ligado? Então, só para. Nossa, eu entrei num outro assunto falando de Não, um assunto. mas é Não, é exatamente isso. Eu perguntei do sigilo aí porque eu lembro, teve uma época que eu tentei começar a ler a Clavícula de Salomão. Aham. Era vibe do Goethe e tal, e desisti porque teve umas energias que começou a dar errado aí. E, Nossa, cabreiro. e ele e quem assistiu também a série do. Ai, qual o nome? Da Sabrina lá? No saiu da Netflix. Eles usam muita referência também. Referente a alguns termos de magia e por aí. Que realmente batem com umas artes, umas práticas. E o sigilo era. Essa história de sigilo, banimento, tudo. Foi trazido pra tela também. Posso Então. falar? Posso falar? Mais uma série ruim que você citou aí, tá? Não, Sabrina é ruim. Sabrina é ruim pra caramba. Aí eu concordo. É que ela trouxe elementos que batem com algumas práticas aí. Mas Mano, a série é isso que é ruim. foda. Nossa, porque o jeito como eles tratam a magia nessa série é muito Sim. verdadeiro, mano. É muito Sério? verdadeiro, Entendeu? Sério? tá ligado? Sério? É muito verdadeiro, cara. Nossa, e eu não vi, acho que eu nem terminei de ver a primeira temporada. E agora que você falou que eu tô Meu percebendo Deus. que a série ela não é muito boa, mano. E ela podia ser ótima. Porque, por Mano, exemplo, logo nos primeiros episódios tem um feitiço que ela faz lá, mano, que ela tá com o pé na terra mexendo com um galho. Nossa, aquilo ali é bruxaria pura. sim, não, a produção, se eu não me engano, é feita por mulheres que são praticantes da bruxaria mesmo. Elas fizeram uns par de feitos de Ah, faz proteção bem antes de muito começar a gravar. sentido. Olha aí, o Porra, Daniel faz eu muito trouxe sentido. informação. Aqui tem informação, cara! O cara trouxe informação, mano. Não, mas deixa eu falar. Eu já tinha. A minha impressão sobre essa questão desse tipo de magia, eu tinha um. Não sei onde, mas eu li em algum lugar, não sei. Que tinha uma base meio celta, meio grega, mas o Daniel falou de Rei Salomão. De onde vem mais ou menos isso? Você sabe me dizer, Bruno? Porque eu tinha uma ideia meio celta disso aí. É meio por aí ou não? Cara, sim e não. Esse podcast vai ser muito foda. Inclusive, vou até falar Que duas bom, coisas cara, aqui que para bom. vocês. Eu quero falar duas coisas aqui para vocês. Uma que você perguntou uma coisa para mim, Gui, que eu não respondi. Eu queria nesse rolê da magia do caos por causa de um podcast, que Olha é aí. o Magicando. E é com o Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak, que é um podcast antigo pra caramba, Muito bem bom, muito conhecido e bom, tal. muito bom, Mundo Freak. E aí, tipo, ele começou um podcast de magia com a editora Penumbra. Aí, como é o podcast com a editora, aí eu comecei a comprar livro, tá ligado? E aí eu Aham. comprei um que eles falam que é o básico do básico da magia do caos. Tipo, o básico tipo, de tudo. Que se chama Libernu e o Psiconauta. Que é um livro escrito por esse cara, que é o Peter Carroll. E eu descobri hoje, chegando quase no final do livro, que metade do livro ele te ensina o que fazer e a outra metade ele te ensina pra que você aprendeu aquele monte de coisa. Tá ligado? Da hora, da Então, hora. eu tô, mesmo estudando há algum tempo, ainda tô formando assim, a minha base na magia do caos, tudo graças ao Magicando. Espero que vocês estejam felizes por terem tirado um magista do sofá e começar a praticar esse negócio. Olha aí. E, e agora, falando sobre esse negócio que você perguntou, né, e do Rei Das Salomão e origens? Das origens? das origens, eu falei sim, não, e também falei que vai ser muito foda, porque várias vezes minhas respostas vão ser essas, sim e não, tá ligado? Ou sim, tá tudo certo, só vou organizar as ideias. Mas é porque Aham. assim, né, a magia, ela vem de vários lugares, né, e existem vários pontos em comum, assim, com elas. Então, com até a nossa modernidade, com a forma que a gente está enxergando o mundo hoje em dia, tal, tipo, todas essas formas de magia, elas foram explodindo na nossa cara.
mas que, né, cada uma em sua época, antes das diversas invasões, né, porque o povo celta se lascou bastante na mão dos Sim, cristãos, sim. Sim. os árabes então nem se fala com as cruzadas, sabe, Ah, aí, fora os esses daí, territórios não precisa de nem África e falar. das Américas, entendeu? Então, tipo assim, antes de qualquer tipo de invasão, cada povo cultuava a sua parada e tinha seu jeito de fazer magia ali, tá ligado? Então, o Salomão, ele coletou conhecimento, né, e catalogou 78, se eu não me engano, né, 72. entidades 72, né? Isso. 72 entidades que são os Daimons, que estão aí desde o início do universo. Vai saber como Inclusive é que essa, esse cara. inclusive, essa parte da história é bem legal. Bíblica. Bíblica, mas boa. Muito Mano, é o boa, Rei bem Salomão, o interessante. cara que escreveu Sim, muito os interessante. Salmos. Sim, bíblica, mas muito interessante essa parte, inclusive. Tá ligado? E aí, tipo, ele. A forma como ele descreve até no livro é um negócio muito, muito, muito estranho. Tipo, você trata o espírito como se fosse um prisioneiro, sabe? E aí, ao Sim, mesmo sim. tempo, você tem, por exemplo, as manifestações também que meio que iniciaram toda a vida na Terra, cultuadas pelos celtas, tá ligado? Que era um pouco com os gregos também, com o lance das musas, né? As fadas, as ninfas e tudo mais. Então, tipo, você tem formas diferentes de você ver as paradas, assim, em vários lugares. Até hoje, né? A gente tem essa relação do folclore brasileiro também, que são encantados da natureza, tá ligado? Eu não sei como que o Salomão esbarrou nesse tipo de encantado da natureza, tá ligado? Sendo que tem outros encantados que são muito mais legais. Ali na região do Oriente Médio, ele podia ter feito prato com Jin, tá ligado? Mas não, foi Sim, conhecer demônios. cara, Sim. mas é muito doido, porque eu acho que é um povo meio que, como a gente disse, é uma questão meio que de invasões e tudo mais, que, quer dizer, na época do Rei Salomão talvez nem tanto, mas a cultura meio que passava entre eles por causa disso, né? Eram muitos lugares invadidos, muita gente sofrendo, e eles eram escravos, era tudo isso, né? Nessa época tinha muito escravo e tudo mais, principalmente essas questões de guerra, então acho que eles iam meio que transportando essa ideia, né? Principalmente de entre aspas, religião, né? Porque eu acho que isso, ele não sei se se enquadra como uma religião, mas sim como meio que uma vocação, talvez, Bruno? Cara, eu não sei. O que eu sei, que acho que tem a ver, se não tiver nada a ver, você me fala, mas é que enquanto você estava falando, me lembrou de uma coisa que é assim. A gente foi muito. Cara, como é que eu posso falar isso? A gente aprendeu muito na base da pancada, sabe? Sim. Então, a gente teve que encontrar várias formas de se adaptar ao que estava sendo essa invasão, tá ligado? É também aquela Então, questão, esse. é como quando os negros não podiam mostrar sua religião, eles começaram a usar cultos da questão da igreja católica, mais ou menos isso, né? Você começa a mascarar o que você quer realmente fazer e Uhum. para fazer uma forma nova, na verdade, de interpretação do que você quer ali, né? Então vai mexer, você vê que muda muito. Por isso que eu te perguntei também sobre isso, porque a gente não sabe muito a origem, porque é meio que dividido, mesmo todo mundo meio que fazia a mesma coisa, mas de formas diferentes. Porque, sei lá, em série, filme, livro, essas coisas, você até mesmo no videogame, você vai ter muita referência disso, por exemplo, é no Celta. Ah, os gregos tinham muito isso, os símbolos gregos, por exemplo, tem muita gente que quem joga aí, você vê em muitos jogos sigilos de coisa grega, essas paradas, entendeu? É, isso é real. Assim, teve várias formas, né, de algumas coisas sobreviverem ao tempo, né? Uhum, Então, a Grécia é bom, ela é bem lembrada, né? Porque é aquilo, né? É uma cultura que o colonizador trouxe e é de um povo que foi a base também da filosofia, sabe? A base do pensamento crítico, né? A gente estuda Platão, Sócrates e tudo mais, e sim, tipo, tem também o Homero, tá ligado? Então, você uhum, tem uma literatura que é muito mais próxima. Você tem outra literatura também que é recém-descoberta, né? Do Gilgamesh, lá da Mesopotâmia, que os caras traduziram lá as tábuas e é uma baita de uma história, assim. uhum, E assim, também tem o lance
do grego ter sido uma das línguas que traduziu a Bíblia também, né? Então, tipo, foi Sim. uma cultura que veio muito mais. É, tendo muito forte, sabe? Mas, por exemplo, como essa questão da adaptação acontece em vários lugares, de várias formas, né? Eu fui recentemente lá no Museu da Magia, que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo, que teve um ritual lá, pá, eu participei. Eu falei, não custa nada, né? Tô aqui, vou participar do ritual para para Brigitte, a deusa Brigitte, que é uma deusa do fogo dos celtas, tá ligado? Só que ela tem Celtas quatro aí. facetas e tal. E aí, a faceta que eles estavam trabalhando naquele dia era a faceta da cura, então era a Brigitte do fogo da cura. Beleza. Aí teve o ritual e tal, foi bem legal, assim, tipo, bem da hora mesmo, eu gostei bastante. Teve algumas coisas que eu fiquei, tipo, putz, caramba. Só que não tem nada a ver com o ritual, né? Tem a Aham. ver com, tipo, pessoas batendo no peito de quebrada e olhar e falar, mano, duvido que você tenha vindo da quebrada, viu? Essa parte foi. O problema é a prática, São meus devaneios. assim, as pessoas. É, e, e essa moça, ela contou uma história de que onde ficava o templo da Brigitte, em algum lugar, acho que na Escócia, na Irlanda, alguma coisa assim, tipo, algum lugar ali daquele lado da Europa ali, com a invasão católica, o templo se transformou num convento. Acho que foi a forma que eles tipo, meio que se converteram, né? Mas não deixaram as práticas de lado, porque virou um convento. E até hoje, o fogo da deusa Brigitte permanece aceso, tá ligado? Tipo, ele tá aceso há, sei, sei lá, alguns séculos, tá ligado? E a galera que cuida do convento que a católica não apagou. Deixou o fogo lá aceso, tá ligado? Então, quer dizer, pro cristão da época, né, com as invasões não destruírem a cultura deles, eles tiveram que se adaptar, mano. E é muito louco pensar nisso. E também existe Sim, muito a história de como o próprio cristianismo usou, né, a crença do povo dominado para poder assimilar melhor, né, pro povo, né? Então, vamos supor, você tem a história na Fenícia, que era os fenícios, não sei, se eu não me engano é isso. Eles tinham uma lenda, uma história aí, que o mundo foi dominado por. Os fenícios eram muito famosos por embarcações, se eu não me engano. É Uhum. um povo bem antigo, né? Os primeiros, foram meio que os primeiros povos na história, tipo, a dominarem embarcações ou coisa do tipo. Posso estar enganado, porque faz muito tempo que eu li isso, mas. É, o, mas na crença dos fenícios, tinha uma história que o mundo tinha passado por um dilúvio. E que somente alguns tinham sobrevivido num barco, por exemplo. mano, mas essa questão do Que dilúvio. veio de acordo. E veio assim. Você pega a Bíblia, a história do Noé, sabe? Então, tipo, são histórias que vieram de outros lugares. E daí o cristianismo puxa pra si, com outros nomes e tal, pra poder ajudar, né, a assimilar aos novos povos, né? Não, mas se você for separar assim, eu acho que quase toda religião teve um dilúvio, sabe? Sim, É muito próximo, todo mundo, como quase toda religião também tem alguém ali, mais ou menos como se fosse Jesus, ou algo parecido, sei lá, na religião que são de Índia, eu esqueci até a religião qual que é a deles mesmo, mas tem uma Ixi, lá figura. tem várias. Não, mas mas a principal é aquela que é do hindu? Hindu. A hindu tem uma referência lá, eu não vou me lembrar agora, mas é uma coisa muito próxima a Jesus. E se eu não me engano, também tem alguma coisa de dilúvio, relacionado com cobra. Não lembro exatamente o que é, mas eu li sobre isso Da recentemente. cobra, da cobra também é famoso também. São, parece É em tipo, várias outras. é muito, basicamente, muito, como a gente disse, assim, não só a magia, mas também a religião entre si também meio que se entrelaça em um momento, porque, e é o que a gente estava falando, por exemplo, da Grécia. A Grécia também foi um país ali, um território que era extremamente explorador, né, em vários sentidos, de guerra. Então trazia cultura de tudo que era lugar para lá. E a questão dos sigilos que a gente estava falando um pouquinho antes também tem essa referência, né? Porque é tudo ali muito, muito próximo, né? De certa forma, porque também a gente tem. Mano, é verdade, caralho, eu não tinha pensado nisso.
Porque Sim, cara. é o que pra gente é só símbolo, né? Porque como ele passou por essa higienização, a gente trata É, como símbolo. É que a gente exato. sacralizou também, né? Essa foi uma reflexão que eu tive também dentro da magia do caos, que é assim, não é porque a gente inventou que não é verdade, tá ligado? Uhum, Porque isso tem em algumas. O Neil Gaiman traz muito isso no Sandman e no Deuses Americanos, né? Pra quem conseguiu assistir a série ou ler o livro. Que é assim, os deuses, eles perdendo seguidores, eles vão enfraquecendo, tá ligado? sim. Porque o que mantém eles vivos é a crença. Aí eu, esses dias mesmo, assim, eu tava, tipo, viajando no busão, eu fiquei pensando assim, puta, é verdade, né, mano? A gente inventa cada coisa, tá ligado? A gente inventou que, tipo, existe um dinheiro que não existe, a gente chamou de criptomoeda e o bagulho vale uma grana, É, exatamente. Sim. Tá ligado? tá E, ligado? cada vez A gente, mais a gente vai atualizando para coisas que são a mesma coisa, mas de forma diferente. exatamente. Então, é isso também, né? A gente tem uma capacidade, uma das coisas que difere a gente dos outros animais é que a gente mente, né? Então a gente conta histórias que não são Sim. factuais, tá Não, e ligado? é Então a tudo. gente inventou Deus, a gente E é, inventou tudo. Então, e tudo tá aí, tudo existe, tá ligado? Então, por que não? exato. Sabe? Mas aquilo vai da fé de cada um, que cada um consegue pensar. E se você pensar outra coisa, tá tudo bem também. São muitas vertentes, inclusive aquela que não acredita em nada, sabe? Exato. Exato, mas é muito louco porque o fato da gente acreditar muito numa coisa torna ela real, tá ligado? Sim, Se manifesta, isso é real. É o poder de acreditando, você pensando acreditar na numa mesma coisa, né, velho? Eu parada. acho que isso é Exatamente. egrégora. É egrégora, né? Exatamente. Olha um É, termo técnico aí. isso, isso é egrégora. Muita gente pensando na mesma coisa, todo mundo agindo na mesma energia, cria uma coisa que às vezes a gente não tem o controle, né? É, mano. Exatamente. E como um reflexo, né, do sincronia por si só, né? Exato. Mas, Bruno, como é que foi que você descobriu a parada? Eu tô curioso ainda como é que, assim, o início ali pra você, porque, pelo que eu entendi, eu dei uma leve pesquisada, tem outros tipos de magia, mas por que a do caos? O que te levou ao caos? Essa é uma das minhas perguntas. Né? Cara, porque a magia do caos já me foi apresentada como uma coisa muito prática e muito fácil, sabe? Uhum. Tipo, eu não preciso estar atrelado a uma ordem, eu não preciso ser iniciado, eu não preciso fazer um clube do livro, tá ligado? E então eu queria, tipo, começar sozinho, assim, e estudar o suficiente para eu tentar algumas coisas, tá ligado? Entendi. E eu comecei muito aos poucos, assim, tipo, é, ainda quando eu comecei a ter essa consciência, né, junto com o Magicando, de que nada é verdadeiro, tudo é permitido, eu tava eu tava ainda muito ativo assim no Candomblé, então eu ficava tentando arrumar correlações, tá ligado? Eu entrei primeiro nesse processo, aí depois eu parei e falei assim, mano, eu não vou conseguir. Essa prática, ela não pode estar atrelada à minha religião, senão vai cagar tudo. Eu preciso começar a praticar fora. E aí eu comecei a meditar, assim, comecei a ouvir os podcasts, a ouvir as dicas que o pessoal dava lá de alguns estudos, pá, comprei uns livros. E, pô, o Libernu tem tipo, alguns exercícios, assim, tá ligado? E ele fala bem explicitamente, assim, ó, pratique isso aqui, quando você chegar tanto tempo com esse negócio dando certo, aí sim você pode considerar um sucesso e passa pro próximo. E quando você estiver executando o próximo, você executa todos os outros que você fez antes, tá ligado? Então, tipo, é um negócio Entendi. muito, muito, muito prático, assim. Então, eu fui mais por esse lado, tá ligado? Entendi. Mano, toda hora que você fala essa frase aí, me vem um pouco de Raul Seixas na cabeça, sabia? Me vem faça o que quiseres, pois é tudo da lei. É quase. Tem É uma tipo isso. relação. Será que tem uma Tem, relação? A porque sociedade alternativa? muitas letras do Raul Seixas eu descobri recentemente. Ah, Por é, isso pelo Paulo realmente. Coelho. Sim, Então, ele é ocultista, né? O Paulo Coelho é ocultista. ele é um mago, né? Bruxo. Ele é bruxo, é verdade. Ah, É mano, ele verdade. é tudo, né? O cara é Pô, é foda. verdade. Então, como é que é a frase, Bruno? Repete a frase que você disse. É, né? Tudo é permitido. Cara, é quase. Essa frase não passa no Assassin's Creed? Eu tenho quase certeza que eu já ouvi essa frase. Aí você me pegou, eu não Everything is posso dizer. true, Talvez seja uma referência, talvez seja uma ou é o referência. contrário. Não sei mais. Mas na hora me vem na cabeça, faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Já. E
E acho que também é interessante a gente falar sobre isso, porque foi uma das perguntas que eu fiz pro Brunão quando eu tava conversando com ele para sobre fazer o episódio, que é essa relação que talvez não, acho que eu não sei se a magia entre si, em si, na verdade, tem uma relação com religião, mas o tarô sim, a magia também tem, então, Brunão? Não, cara, na verdade Não? nenhum dos dois tem relação assim com religião. Quer dizer, toda religião tem magia, Uhum, mas a magia ela não precisa necessariamente ser atrelada a uma religião, tá ligado? O telema é uma religião, por exemplo, né? A Golden Dawn, essa frase aí do faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né? aham, O princípio, ela é o livro da lei do Aleister Crowley, sim, e o Crowley, ele, acho que foi do telema, e o telema é uma religião, tá ligado? E aí você tem as práticas mágicas que fazem parte da religião, assim como o cristianismo também tem as práticas mágicas do cristianismo, né? Pô, os caras são ótimos aham, em fazer relíquias, e essas relíquias são objetos de poder enormes é, que conseguem manifestar milagres. Você tem as promessas para os santos, você pô, tem os tem, ritos da missa, tem batismo, que é uma pedaço, iniciação, sabe? tem Tipo, você pedaço de tem. cruz sendo vendido até hoje. Tá ligado? Então, tipo, cada religião tem aí as Tem suas muita práticas gente. mágicas, tá ligado? Tem muita gente com um pedaço da cruz aí, cara. O pessoal pagando uma fortuna aí, um pedaço da cruz. Essa cruz não acaba nunca. Tem Oh, gente com era essa uma cruz cruz. muito grande, cara. Essa cruz, tem gente com um pedaço dessa cruz, hein, cara. O quê, mano? É, Puro jacarandá, tá durando até hoje. pelo amor de Deus, cara. Tá multiplicando o pedaço da cruz. Imagina. Mas. Mas. Então, o tarô, mas é que assim, quando eu tava. Eu já tinha visto muita gente, que eu conheço algumas pessoas que têm uma relação, mas o tarô não tem uma relação com religião? Tem, né? Porque eu tenho uns amigos, por exemplo, que falam, não pode jogar, porque religião tem. Acho que se não me engano é de Umbanda, não tenho certeza, que o tarô é Uhum. meio que. Eu não sei Entidade te explicar, eu pede. sou leigo na área, mas eu sei que tem que ter uma relação ali, então você não, sei lá, não pode jogar a carta simplesmente por jogar, entendeu? Mas querer saber se tem essa relação ou não. Eu já vi uma coisa parecida, que, tipo, tem um preço, né, por assim dizer. Tipo, você não pode jogar simplesmente por Uma jogar. Meio que relacionado ao santo ali, no caso, ou ao santo não, desculpa, entidade, né? a entidade. Cara, olha, eu vou aproveitar que a gente tá entrando nesse assunto de tarô. E uma das coisas que eu ia falar no começo do episódio, só que eu acabei deixando escapar, é que antes da gente começar, eu dei uma embaralhada aqui num dos baralhos que eu tenho e pensei, deixa eu ver, né? Vamos revelar uma carta aqui pra ver como é que vai ser esse papo. Será que foi bom? Foi boa? Foi E boa? não, vai vendo. Vai vendo. As Hum, pessoas que estão me ouvindo aí, que manjam um pouquinho de tarô, vão. Porque enquanto eu tava embaralhando, às vezes eu considero a carta que pula, tá ligado? E a carta que quase virou assim era o Imperador. Eu falei, pô, Sim. ok, tá ligado? Aí eu terminei de embaralhar, parei e virei Qual carta? uhum, a carta pra cima e veio uma torre. A galera Hum, costuma cagar de medo pra torre, assim, porque a imagem dela é bem é, fatal, assim, tipo, é uma torre sendo atingida por um raio ou pegando fogo, tá ligado? Caindo fogo do céu, a galera pulando, é uma catástrofe, assim. Mas a torre é uma das minhas cartas favoritas do tarô, uhum, porque ela sempre anuncia uma mudança, tá olha ligado? aí. Só que essa mudança ela vai doer bastante, porque é você perceber que aquela estrutura que você construiu, achava que era tão inabalável, é frágil perante os poderes de Deus. Então, quer dizer, é um Aham, puta aprendizado, sabe? É você pegar aquilo ali que você achava que era o bagulho mais importante, de que nunca, nunca, nunca aquilo ali vai ser abalado. E normalmente é uma convicção muito forte, é uma ideia que você está agarrado, eras, sabe? Coisas que você bota fé que nada vai ruir. E foi essa carta que veio pra mim. Agora, então, pode ser que o que eu vá falar sobre o tarô seja muito diferente do que, e aí por isso que faz todo sentido a torre estar aqui, né? A gente falou de magia do caos, que já é muito diferente do que o pessoal está acostumado. Eu fiz várias relações assim com religiões e tal, então é, pode ser até um start assim para algumas pessoas começarem a pensar na sua própria religiosidade de uma outra forma. E eu não estou dizendo que isso deva acontecer ou tá errado. Eu acho que quanto mais fundo na religiosidade você tiver, se fizer sentido para você, continue, como eu continuo, sabe?
Uhum. E o tarô não tem absolutamente nada a ver com isso, tá ligado? Porque, e até um dos motivos legais da Torre Vir, é que o tarô, em essência mesmo, assim, tipo, a gente tirando todos os significados que a gente mesmo atribui, né? Voltando ao que a gente estava falando sobre as coisas que a gente inventa, né? Porque a gente inventa que elas não são realidade. Em essência, o tarô é um baralho formado por Sim. 78 cartas, que tem 22 cartas que são únicas, que são conhecidas como arcanos maiores, que também é um termo que começou a ser mais vinculado muito recentemente, né? Porque o tarô, meio que os primeiros sinais de que existe um tarô na história foi lá por 1400, assim, tá ligado? Tipo, não tem uma data exata. Mas a primeira representação foi com o Visconde Sforza, que ele fez as cartas lá, tal, e aí virou o tarô do Visconde e tudo mais. E aí depois tem uma outra história de quando foi produzido o tarô de Marsella. E assim, era um jogo de baralho, tá ligado? Era um baralho pra jogar. Aham. Então, a galera fazia campeonatos de tarô na França, tá ligado? Porque era tipo um truco, era uma forma de você jogar. E aí, o tarô começou a ganhar esse significado mais místico, tal, por volta do século XVIII, assim, que foi quando os primeiros ocultistas da história começaram a enxergar no tarô como uma forma de oráculo. Detalhe que de 1400, 1500 mais ou menos, até acho que 1070, as mulheres usavam o tarô como uma forma de oráculo. Mas isso só começou a ser visto como de uma maneira quando os homens passaram a estudar. Aí sim o bagulho ficou valorizado, tá ligado? Tanto que o tarô não foi perseguido durante a Inquisição, mano. Ninguém era preso porque era um Nem as jogo, tá mulheres? ligado? Era um jogo de boteco. Nem as mulheres. Tipo assim, a perseguição cristã tinha. Era só um jogo, então, tipo, não era proibido você ter um tarô, tá ligado? Eu não sei Entendi. se era divulgado ou se eram, tipo, levados em consideração a questão da leitura da sorte. Mas, até assim, pelo pouco que eu vi, tipo, não tem registro de que alguém da Inquisição parou. Não tinha essa relação com bruxaria, tá ligado? Porque era um jogo de Sim, sim. carta. A relação com a bruxaria, ela foi vir nos tempos modernos. A igreja foi banir o tarô, tipo, acho que nos anos 60, 80, alguma coisa assim. São coisas super recentes, tá ligado? E aí os caras Aham. começaram a estudar o tarô como uma forma de autoconhecimento, nem era como mágica, tá ligado? Era autoconhecimento. Então você via no caminho, né, dos 22 arcanos maiores, etapas da vida que você passa, coisas que acontecem ao seu redor, tal. E nos arcanos menores, o Rider White, né, junto com a Pamela White, eles fazem o primeiro tarô com figuras com todas as cartas. Aí o bicho pega, porque aí ele vira leitura oracular pesada, porque até então eram poucas pessoas que conseguiam fazer a leitura de cartas que tinham só símbolos. Depois que você traduz esses símbolos em imagens, aí você tem um crescimento enorme, assim, de tipo, puta, mano, ó, é um oráculo, tal qual já era runas, tal qual já era jogo de búzios, sabe? Cada um na sua cultura. O tarô começou a vir nesse lance mais popular, digamos assim, lá por 1910, tá ligado? Mas até essa época, putz. Então, assim, de essência, eu queria bastante, assim, tipo, conhecer tanto o tarô a ponto de eu ter um tarô pra jogar, tipo, pra jogar pife, tá ligado? Pra jogar Aham. truco. Aham. Porque, assim, é legal também a gente desconstruir um pouco dessa imagem do sagrado, sabe? E o tarô, ele não tem relação nenhuma com a religião, e eu tento dar um significado para ele mais amplo. Então, tipo, eu compreendo que os meus baralhos são, sei lá, quase sencientes, converso, um pouco com eles, sabe? Então, a gente já bateu esse papo, eu estudo Sim. eles, eu tô sempre me aperfeiçoando neles, tá ligado? Então, tipo, não é porque eu não que eu são entidades,
tá ligado? Que eu mesmo criei. Então eles têm uma particularidade, Sim. cada um Respeito, deles, né? tá? Eu tenho essa relação assim com o tarô, tá ligado? Mas eu não tenho essa relação tão sagrada assim, até porque, mano, eu jogo tarô em balada, tá ligado? A festa trevosa, algumas baladas góticas aí de São Paulo, eu tô lá com mesa mística abrindo carta no meio do rolê. E eu fui numa feira de Umbanda lá de São José dos Campos, também como oraculista, e aí o pessoal me perguntava, tipo, mano, como que você consegue? E são pessoas que têm essa parada, tipo, encosta no galho e tal. E eu falo, não, pode pegar, porque quando eu vou jogar pra você, eu quero que a sua energia passe também. Então eu não tenho umas questões assim que a maioria das pessoas tem, imagina que tem. A minha forma de enxergar o tarô e a minha relação com esse oráculo, tá ligado? É importante que eu acho que isso aí também é uma coisa meio, acho que talvez seja uma parada mais, então, um pouco mais pessoal, né? Porque a gente sempre, tipo, eu não tenho conhecimento muito grande sobre tarô, mas pelo que eu já ouvi e tal, sempre, eu já tinha escutado sobre isso, não, a pessoa não pode encostar no baralho, as coisas não podem sair do controle de quem tá controlando, fazendo a leitura e tal. Então é meio que uma parada mais pessoal, né? Isso, né? A pessoa que o mago ali, o cartista, inventei essa palavra agora, talvez, é ele que tem o controle do que ele vai fazer ali, basicamente, né? Acho que é mais um pouco cada um por si, assim, né? No entendimento do tarô. Cada um vai levar o baralho da forma que achar que tem que levar, mas sempre com respeito, como você disse, né? Eu acho que também envolve a própria questão que a gente falou há um tempo atrás, que às vezes é como a gente, não necessariamente existe, mas é como a perspectiva da pessoa pode Sim. influenciar naquilo, né? Se a pessoa tiver uma parada religiosa por trás, então ela vai lidar com um jeito diferente. É porque o tarô tem milhares de vertentes e pessoas que levam de um jeito, outros levam de outras, e cada um vai vivendo uma linha, assim, basicamente. Mas muito interessante, cara. Você deu passos importantíssimos aí pra gente, mas, pô, será que essa carta que saiu da torre aí que eu vou assistir Dark e vou gostar? Fio, você já deve Será que é saber essa? onde tá o erro, cara, que A você não mudança, gostou, a velho. mudança drástica e incontrolável vai vir daí, cara. Vou ter que dar uma Olha, nova chance mano, pro Dark. ó, eu diria que não. Se você der uma nova chance, se baseando na torre, se você der uma nova chance pro Dark, aí é que você vai sofrer mais hate, porque você vai falar, Aí nossa, lascou de agora vez, eu vou velho. falar mal com mais prioridade ainda para todo mundo que me deu hate, então Então, toma essa. e eu recebi muitas mensagens falando assim, não, você tem que ver, termina de ver. Falei, cara, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Mano, eu vou te falar, eu Mas, gosto muito da série, mas, nossa senhora, eu parei muito na metade porque ela é muito confusa, bicho. Nossa, pelo amor de Deus. olha aí, o que que foi? É exatamente o que eu disse, cara. É Pô, muito confuso. Eu são adoro, mas é muito quatro confuso, linhas, mano. quatro linhas temporais que se juntam em uma, e você tem que saber toda hora que a criança é a mesma pessoa que o velho e o adulto médio. Fora o outro do futuro que vem de outro lugar. Pelo amor de Deus, cara, não dá. É porque você não viu que tem outro universo ainda, mano. Mas beleza. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Eu Mas parei Tô aí. abismado, velho. não dá, não dá. Você parou onde? Sinceramente. Aí quando os caras começam a quase descobrir que tem um outro universo. Pelo amor de Deus, isso tudo tem limite. Ei, Chega. Já tem três, vamos parar, vamos parar. então, Mas deixa eu falar. Faz a pergunta aí, que Daniel, que eu vou não, ter que não, pedir manda aí, pro. manda Eu aí. vou ter que. Manda aí. Não, faz um aí que eu vou ter que pedir pro Brunão tirar a nossa sorte e ver se nós vamos ficar milionário com o Ah, tá. podcast, cara. Faz uma pergunta aí antes dele tirar Cara, essa carta aí. uma coisa que eu já aprendi com o tarô é que você não deve perguntar aquilo que você não quer ouvir. Cara, mas isso eu quero ouvir. Isso eu quero ouvir. Não, pô. É que assim, ó. Mas, O intuito do podcast é só pra gente externar nossas opiniões sobre várias coisas, chamar amigos sim, pra sim, participar. Pô, obviamente. se eu ficar rico com isso, vai ser muito bom. Mas, pô, se não acontecer também, valeu a pena. Estamos adquirindo conhecimento aqui hoje, tá vendo? Não, a gente tá tendo aula hoje. Uma Estamos aula. tendo aula aqui hoje. E, não, eu queria perguntar pro Bruno se, tipo, ele falou, por exemplo, que ele já jogou em balada, já jogou em for mais. Inclusive, um abraço, um beijo pra Dani, que me passou o contato do Bruno, porque o Bruno é uma pessoa incomunicável pelo Instagram. Vai Obrigado, fazer Dani. Um abraço Instagram. pra Dani aí.
O que eu ia perguntar é que, assim, por exemplo, quando a gente fala que é um ambiente mais. Eu vou falar ambiente de balada, mas quero dizer tipo, modo geral, beleza? É tipo um rolê mais tranquilo, mais de boa e tal. Muita gente vai acabar pedindo, né, pra ler a sorte, pedindo, tipo, pensando, né, imaginando que vai vir alguma coisa boa, vai estar esperando que você vai falar, você vai ficar milionário, você vai encontrar o amor da sua vida, né? E uma dessas aí pode vir um tapa da realidade, né? Vir uma mensagem mais pesada, assim, né? Você já se deparou com alguma coisa do tipo? Cara, isso raramente me aconteceu, porque eu acho que quando o nosso mundo ansioso, e também por conta de toda essa mística, né, que constrói em volta do oráculo, na verdade a galera chega pra mim já imaginando que vai tomar várias pancadas. O tarô vai falar que ela precisa de banho de sal grosso e de um exorcismo, de um emprego novo, tomar vergonha na cara, tá ligado? Tipo, o pessoal chega achando que vai ser um bagulho puta fatalista, assim, que o tarô vai chegar e vai falar, tipo, meu Deus do céu, você não tem mais conserto, se mate, tá ligado? E elas ficam muito surpresas quando eu olho e falo assim, mano, não tem nada de errado não com a sua vida, tá ligado? Tipo, continua o que você tá fazendo, de repente ajusta isso aqui, tá ligado? Mas, pô, você tá indo super bem, mesmo com todo o cansaço. Então suave, então. Não, Mano, mas nunca mas teve. é muito louco. Nunca Foi teve um montar. momento. Nunca teve um. Assim, conta um episódio pra gente que você tirou uma carta e você falou assim, cara, não posso contar o que tá aqui. Já aconteceu isso? Mano. Ai, já. Ah, agora Uma conta. dessas vezes foi Essa... comigo, mano. Sério? Foi. Porque Ai, assim. então É... conta pra gente aí, tem que contar agora. Peraí. Você pode contar? Você quer Você contar? pode. Pô, eu tô brincando. O cara tá Você botando uma arma aí, pô. você pode externar pra gente assim, não, pô. Vai todo mundo ficando curioso aí agora. Todo mundo que tá ouvindo agora vai ficar curioso. Eu vou contar, eu acho até bom eu contar essa história, porque para as pessoas que estão me ouvindo, que já estão nesse caminho de aprender oráculo, ou que se interessaram e falaram, talvez isso aqui, e tem esse estigma de, não pode jogar para você mesmo, para pessoas que você gosta, confia, familiares, tal, porque todo mundo tem medo de ver alguma coisa. Mas, por exemplo, o tarô ele não vai revelar uma doença se você estiver começando a estudar, a menos que você, tipo, tenha um dom muito lascado, sabe? Mas aí são outros 500. Quando você está estudando o oráculo, tipo, você não é exatamente uma pessoa com uma mediunidade muito aflorada, e tá tipo, quero testar e ver aqui se funciona, então você vai ver situações, sabe? E você consegue tirar algo dessas situações. Só que o que falam, na verdade, a minha opinião, né, é que jogar para esse tipo de pessoa, que é você mesmo, pessoas que você ama e tudo mais, é complicado porque às vezes você não quer aceitar a realidade do que está sendo apresentado ali, tá ligado? E aí você nega que aquilo vai acontecer. E aí, quando eu comecei a aprender a jogar tarô, eu estava usando um tarô de Marsella, que foi o primeiro tarô que a gente comprou, que a minha parceira, na verdade, ela comprou para usar durante a terapia, né? Porque ela é psicóloga. E aí eu parei, comecei a estudar e falei assim, vou usar o tarô de Marcella então, né? Então eu jogava para mim mesmo. Então eu descobri um método lá, que é o... Eu não sabia na época, né? Mas depois descobri que chama método Peladan, que você usa 5 cartas, coloca lá, tipo, passado, presente e futuro, um conselho do que fazer, do que não fazer, ou tendências, Eu já vi isso daí. avisos. Então eu usava o Peladan para jogar para mim. E um belo dia, eu tava jogando pra saber sobre o meu trabalho, porque eu tava num trampo muito legal, que eu tava gostando pra caramba, e as coisas estavam começando a andar, eu tava começando a me desenvolver lá, tal, tipo, o trampo era uma tranquila, não, tudo meu salário era legal, benefício, da hora. Aí, eu joguei e caiu numa posição muito específica a carta da lua. Hum, E a lua, ela tem esse sentido de, tipo assim, é um caminho difícil, que vai ser longo, tortuoso, não sei o quê, pipipi, popopó. Toma cuidado com as ilusões, tá ligado? Não fica se iludindo aí, cuidado com estados alterados de consciência, fique esperto por onde você pisa,
sabe? Tipo, ela traz um pouco desses avisos, fala um pouco também sobre Ela é meio internalização, fantasiosa, sobre voltar ao mesmo pensamento. fantasia, né? É, isso. Então, tipo assim, eu olhei para aquela carta e eu falei assim, putz, mano. E aí Já eu, né, bateu, bateu a tristeza na hora. não, porque assim, a combinação que veio me deixou com uma sensação meio estranha. E eu tenho um costume, inclusive quem tá querendo entrar ou já tá dentro do rolê da magia, se você não tem um diário mágico, tenha, é muito útil. E o meu diário mágico, ele é gravado no meu celular, tipo, eu não consigo escrever muito bem, mas falar é melhor pra mim. Até pra eu voltar depois e escutar é melhor do que eu ler o que eu escrevi. E aí eu, depois de várias tentativas falhas, eu encontrei esse jeito de fazer o diário mágico, né? E a primeira frase que eu soltei foi: eu acho que eu vou ser demitido. E depois desenrolei, tá ligado? Desenrolei, pá. Mano, deu acho que 12 dias, mais ou menos, eu fui demitido. Aí eu Porra. falei assim: eu vou jogar de novo pra saber. E aí eu vou ver o que que vai rolar. E a lua voltou numa outra posição, meio que numa posição de presente. Ela tava no outro jogo como perspectiva e apareceu como presente. Aí eu falei, não é possível. Aí eu gravei e pensei, deixa eu ouvir. Porque eu olhei e eu falei assim, não é possível, mano. Não é possível que o tarô me avisou, tá ligado? Eu nem tava fazendo muita coisa, tipo, eu não tava banindo, eu não tava acendendo vela, eu não tava fazendo nada. Eu só tava, tipo, vamos lá, tá ligado? Tarô, é o seguinte, a pergunta que eu tenho assim, é sensata, eu vou usar esse método aqui, pum, fazia, e eu queria ver o que que ele ia me falar, só que é tipo assim, eu tava botando fé que tô estudando um oráculo, então eu tô praticando um oráculo, eu não tava, tipo, desafiando ele, tá ligado? Falando, ah, Tarô, me fala aí. Eu tava, tipo assim, ó, Tarô, Aham. eu tô com essa questão, pá, o que que você tem pra me dizer? Aí eu abri as cartas e eu falei assim: acho que eu vou ser demitido. Aí depois eu discorri a falar assim: não, talvez eu vá passar por alguma decepção, alguém que eu conheço vai me trair, vai querer me puxar meu tapete no trabalho, pode ser isso, né? Tipo, talvez eu esteja muito iludido com alguma coisa, não sei o quê, pipipi, popopó. Depois que eu fui demitido, a lua apareceu de novo no meu presente. Aí eu fui ouvir, e quando eu vi que a primeira coisa que eu falei foi: eu vou ser demitido, eu pensei exatamente isso. O tarô me avisou, mano. Eu já Tá sabia, ligado? então. Eu já Porra. sabia, foi a primeira coisa que eu falei, só que depois eu fiquei me convencendo de que aquela leitura não era aquilo que ela estava dizendo, tá ligado? Então é importante a Uhum. gente ter essa noção também, tipo, pô, quando é uma coisa que eu não quero ouvir, é importante que eu escute da forma como ela está sendo transmitida, tá ligado? Né, claro, com as pessoas que eu tô atendendo, eu tento dar uma suavizada dependendo do rolê, O do que vai quão eu rolar, percebo né? que a pessoa, do quão eu percebo que a pessoa tá Sim, sim. sensível pra tomar. Mas, pô, já aconteceu comigo, é importante, tá ligado? Caramba, mano. Não, eu lembro, então, eu já tive um contato, um breve contato com um baralho, no caso era o cigano, né? Então, essa história, quando você falou essa leitura aí do passado, presente e futuro, em cima acho que é o oculto, se não me engano, embaixo era uma resolução, uma coisa assim. Eu não sei se é a mesma forma, como é por causa dos baralhos, né? Mas eu lembro que, tipo, já saiu umas coisinhas que você ficava, tipo, eita, pô, é isso Ah, mesmo? Não sei. saiu com você, Daniel? Saiu com você? Ah, não, eu fui, já fiz modo geral, tipo, como eu falei, eu fiz daí eu fui meio que responsável, eu fui meio um pouco desrespeitoso, eu fiz meio que sei lá, Só pra saber. só meio jogando assim, sem muito foco, sabe? Então, tipo, Aham. pensei, o que, como eu tô, como tá a minha energia atual, tá ligado? Na época. Sabe, dava umas ideias meio, tipo, eu tava, que no passado eu tava estressado, eu tava meio que louco, daí atualmente eu tô louco, e no futuro eu vou ter que, precisaria procurar ajuda, por exemplo, sabe? Mas que, né, Aham. modo assim, bem geral, modo bem exemplar, assim, que Aham. por aí vai. E então, assim, eu não vou ter um exemplo tão bruto igual ao do Bruno, porque eu não gravo, minha cabeça é ruim pra gravar, gravar essas coisas. É verdade, é verdade. Eu sei ver, eu sei ver. Mas, Mas, ô é, Brunão, você tira uma sorte pra nós aí, então, pra nós saber
Se nós vamos ficar ricos? Se esse podcast vai dar certo? Do ponto de vista financeiro, Vamos. será que dá pra tirar essa sorte aí? Ah, caralho. Eu vou tirar duas Vamos ver. cartas aqui. Uma meio que dando uma tendência e a outra dando um conselho para essa tendência. Boa. Então, enquanto eu tô embaralhando aqui, eu acho importante falar uma coisa, que com a modernidade, e com a gente inventando a gráfica, a impressora e tudo mais, tem uma diversidade enorme de tarôs por aí, né? Meus dois primeiros tarôs eu comprei na Shopee, nenhum deles é o de White, eu comprei um tarô canábico e o tarô das capivaras, que é igualzinho o Rider White, só que com capivaras. E tem outros tarôs que o pessoal... O quê? Não, não. Eu achei legal de Ah, ser tá, de capivaras. pensei que tinha cortado. Não, não. E aí, você tem alguns tarôs que, tipo, o pessoal dá um outro peso, né? O Rider White é um deles, que já é um clássico. Marcélia também. Tem o tarô das deusas, tem o tarô da Mãe Terra, o tarô do Osho. E tem outros tarôs que, tipo, são mais mundanos, digamos assim, sabe? Todos eles dá pra você usar como oráculo. Mas o tarô ele se tornou também uma forma muito barata de se consumir arte. Então é um dos motivos dele ser tão importante, tá ligado? Tipo, tem muita gente que tem vários tarôs só porque eles são bonitos. E não tem Sim, problema sim. também. Eu Eu tenho ia alguns falar isso tarôs pra que você. Não, as Eu cartas ia são falar isso pra maravilhosas. você agora, mano. Eu acho muito bonita a arte das cartas, cara. Inclusive, tem aparecido muito pra mim, e olha que a gente nem tinha combinado de. Nem tinha tido essa conversa sobre você fazer o episódio. Mas aparece pra mim direto, tipo, umas tatuagens, a galera fazendo tatuagem com carta de tarô, velho. Eu acho muito louco, cara. Acho muito bonito, velho. mó da hora, mano. E aí, tipo, assim, é muito louco você pensar que tudo isso pode ser uma coisa só, sabe? Tem gente que cria tarô com cartas de Magic, sabe? Com cartas de Sim, sim, eu vi Pokémon. isso daí, mano. Eu achei mal massa, velho. A arte ali, Mano, mal da é carta, mal doideira. massa. Não, e assim, você conseguindo atribuir o significado de cada arcano e sabendo ali, mano, vai pra cima. É isso, né? Nada verdadeiro, tudo é permitido, tá ligado? Dá pra fazer tudo. Então, eu ia inclusive levantar essa questão, né? Tipo, não, a gente pode até que dizer então que não tem um baralho específico. A gente só tem tipo, a linha, né? Do baralho, né? Mas não, tipo, ai, por causa da arte, por causa do. Porque, tipo, um baralho sei lá, de capivara não é tão. É mesmo nível que um baralho tradicional, por assim dizer, né? É, exato. Até porque quem atribui o significado, né? O peso, digamos assim, né? Daquilo ser sagrado ou ser um instrumento feito só para aquele tipo de coisa e tal, somos nós, sabe? Hum, Então, por exemplo, o meu tarô canábico, né, o tarô da maconha, é o meu tarô do. Então, desde que eu comprei ele, a minha forma de manter ele energizado era levar ele no bolso em todos os rolês que eu fosse, tá ligado? E foi o primeiro tarô que eu joguei numa festa, assim, numa balada que eu trampo com o pessoal da. Um dia ele tava no meu bolso. Aí eu falei, por que não? Aí eu pensei assim, eu vou perguntar pra ele, porque eu tinha uma mesa, uma toalha, uns bagulho em volta da festa. E o tarô ali, eu falei, mano, eu tenho um pano, eu tenho o tarô no bolso. Eu posso fazer alguma coisa com isso. Aí eu embaralhei e a carta que veio foi começar alguma coisa, tá ligado? Você tem todos os instrumentos na sua mão. É só conhecimento, você tem segurança, você tem tudo pra fazer esse negócio funcionar. Na carta do mago tradicional, ele tem todos os elementos ali à disposição dele. Uma faca representando o ar, uma taça representando a água, as moedas representando a terra e o bastão na mão dele representando o fogo e às vezes ainda tem na mesa também. Então, tipo, tá ligado? Você tá pronto, mano. É só fazer. Aí eu falei, pô, até o tarô tá pedindo pra eu fazer isso, tá ligado? Então, por que não? Vambora. É o Vai famoso por embora. que não, né? Exatamente. Sim, Exatamente. aí é muito louco porque por eu ter. Eu tenho quatro baralhos e cinco se for contar o tarô de Marcélia também, mas eu não uso ele, tem muito tempo. E às vezes eu levo eles para as festas, eu levo todos, porque todos são ferramentas, só que eu consigo compreender onde cada um funciona melhor,
sabe? Onde cada um tem dado dá mais clareza na leitura. Então é muito louco perceber isso também, de tipo, a relação que cada baralho também tem comigo, tá ligado? Então nas festas, tipo, eu prefiro abrir mais o tarô da maconha, dependendo da pergunta da pessoa, porque já aconteceu muito do pessoal em festa chegar, tipo, com umas questões bem complicadas. Aí eu abro o tarô de Yala, que é um tarô com umas artes bem Latinoamérica, assim, tipo, celebra toda a nossa cultura da América Latina, então ele é um tarô bem com umas imagens muito fortes, assim, então até uma questão ancestral, assim, de celebração do nosso povo, é muito eu abro ele, tá ligado? Quando é para questões mais sérias, porque eu sei que, tá ligado? Eu tenho um outro tarô também das deusas, que é um tarô redondo, então dependendo também do tipo de questão que a pessoa tem, eu abro ele. Então vai variando bastante. Mas em festa, cara, nossa, o tarô da maconha ele é excelente, assim, porque ele dá sempre uma visão muito leve sobre as coisas. E ele dá umas ideias que às vezes a pessoa não pensou, tá ligado? Tipo, ele é tão divertido quanto dá uns trago, tá ligado? Quanto o estado que você fica, assim. É muito da hora, assim. E eu tirei as duas cartas aqui. Vocês querem saber agora ou vocês querem embarcar Com Ah, no assunto? manda certeza. bala. Manda bala, agora eu tô ansioso, cara. Opa, pera um pouco. Ó, só pra vocês lembrarem, todos os episódios a gente vai lançar nos domingos, depois das 14 horas, a gente nunca sabe exatamente qual horário, porque a gente é enrolado. Mas fica atento então, nas redes sociais. A gente vai sempre postar lá no Instagram e quando for sair algo novo. Então, siga a gente no Instagram, o underline D2, o seu podcast favorito. Lembre-se também de soltar aquele like aqui no YouTube ou no Spotify, onde você esteja assistindo. Compartilhe com seus amiguinhos, com seus vizinhos, sua família, até com seu cachorro, quem sabe. E não se esqueça, pelo amor de Deus, de seguir a gente, beleza? Ah, também vai lembrar que aqui no Spotify você pode avaliar o nosso trabalho. Então vai lá, avalia aqui, ó, solta aquela estrelinha pra gente e comenta aí pra nós sabermos o que você tá achando, o que você não está gostando, o que você está amando. Comenta também o que você gostaria que a gente conversasse aqui também. Fechou? Bom, então, desculpa te interromper aí. Vamos seguir agora com o episódio, beleza? Então vamos lá. Eu abri duas cartas aqui, uma representando tendência, a outra representando um conselho para essa tendência. E a carta que veio de tendência foi um 8 de espadas, e a carta que veio de conselho para tendência foi um 6 de ouro. Só entrando num contexto, eu acho muito legal quando a gente fala sobre questões profissionais e vem carta de ouro. É um bom sinal, porque justamente ela fala sobre. O naipe de ouro fala sobre bens materiais. Agora, esse 8 de espadas, Vixe. eu gosto de falar. Mano, naipe de espadas normalmente são os piores. Você fala, Meu nossa, Deus. tudo lá é uma tragédia, uma desgraça que vai acontecer. É treta, é coração partido, é Meu choro e vela. Deus, cara. É Gui. Você não gosta de Dark é o que dá, velho. Não, mas assim, ó, levando em conta que vem o 6 de ouro, a perspectiva ela não é zoada. Eu gosto do naipe de espadas porque é, é muita coisa na cabeça pra resumir o naipe de espadas assim. É o naipe do ar, do intelecto. Então, quanto mais espadas você tem, mais a sua cabeça tá cheia de preocupações, né? Também representa a espada que corta a ilusão, né? Então a gente já vê os caminhos pra onde isso vai. Meu E Deus, o cara. oito de espadas, no clássico, eu gosto de falar para as pessoas que é a carta da vítima, tá ligado? A carta do vitimismo, porque no tarot clássico a imagem dela é uma mulher amarrada, vendada, com 8 espadas à volta dela, só que, tipo assim, as amarras dela estão super frouxas, tá ligado? Então meio que ela pode sair a hora que ela quiser, assim, se ela fizer um mínimo de esforço. E no tarot da maconha eu gosto porque são 8 pipes e um deles está enorme em cima de um sofá. Então, o recado que eu gosto de passar dessa carta aqui nesse tarot da maconha é assim: não deixa que a lombra te deixe no sofá o dia todo. Levanta e vai fazer alguma coisa,
tá ligado? Então, levando em consideração que vocês já estão fazendo alguma coisa, vocês vão continuar fazendo alguma coisa e, tipo assim, não deixe isso desanimar, tá ligado? Não deixa as dificuldades serem grandes demais para vocês não prosseguirem, tá ligado? E o conselho da tendência, esse 6 de ouro, ele é, eu entendo como a carta da generosidade, tá ligado? É você saber o momento de dar e o quanto e você distribuir um pouco do que você tem. E no tarô da maconha é muito legal porque são 2 potes, cada um com 3 bud dentro, e eles estão abertos com o arco-íris saindo. Então, assim, mano, essa ganja é nossa ganja. A gente divide pra multiplicar, tá ligado? Então, indo por esse rumo assim, vocês vão ter muito trampo e o lance é não desanimar, tá ligado? Que as coisas vão fluir em algum momento. Eu vou até tirar uma terceira. Aí, vambora. Vai que a terceira. Bora. Ah, mas ó, não foi ruim, mas não foi ruim, Daniel. É o que a Não, gente não, já tá fazendo, né? tava esperando uma coisa pior aí. É, tá vendo? Nós estamos trampando, estamos fazendo as coisas e já estamos fazendo a parte 2 ali também, que é compartilhar com os amigos. O D2 é pra todo mundo. Então, Exatamente. estamos seguindo no caminho certo. Vamos ver o que vem na terceira. Vai. Não, pior, tipo, acabei virando o baralho pra mim sem querer. Eu falei, pô, vou considerar isso aqui, porque quando eu tirei essas duas, eu tirei uma de cima e uma de baixo. Tá ligado? Então dessa vez eu fiz a mesma coisa, tirei uma de cima e uma de baixo. E veio outras 2 cartas de ouro, tá ligado? Veio o Cavaleiro de Ixi. Ouro e veio um 10 de ouro. Então, tipo assim, bicho, só Daniel. segue a vida. Várias notas, Daniel. Aí, ó. Várias notas. Várias notas. Aí, Ig, você é muito pessimista, cara. Não, cara, várias notas. Já tô até vendo, já tô até vendo. E aí, você quer jogar mais uma, Daniel? Quer fazer uma pergunta pro Brunão jogar uma sorte aí? Cara, deixa eu pensar aqui, ó. Você quer que Pode ser ele, o que focado. ele faz? Eu tenho uma. Boa. Talvez seja interessante pro pessoal de casa. Quero ver se é possível fazer essa pergunta. Aí, Que dá isso? um. Dá um. Eu fiquei até com medo da pergunta. Ele vai ver se é possível fazer a pergunta. Que É, pergunta é porque eu acho que é bacana a gente trazer isso. Trazer essa dinâmica. Precisa ver se é possível. Mas queria saber, tem como a gente ter uma orientação de qual seria um bom episódio um bom tema pro próximo episódio aí? Ó, essa pergunta é Pô, muito boa interessante. essa, hein? Pô, essa foi bala. Cara, Ela me surpreendeu, Daniel. Me surpreendeu. que aqui é sagaz, velho. Nossa. Vocês não me subestimam demais, velho. Caramba, eu fiquei surpreso agora, cara. Fiquei surpreso, de verdade. Nossa, Parabéns, mano, cara. calma aí. Vamos lá, deixa eu. Nossa, essa foi ótima. Vou tirar 2 cartas também. Não, peraí. Calma aí, calma aí. Ixi. Esse baralho tá me tirando agora também. Não vai ter podcast, não vai ter. Puta que Céu, pariu. Não vai ter próximo episódio, cara. Não vai ter. acabou de 2, agora é só D1. Vai separar, cara. Vai ter uma separação do podcast, cara. Não, mano, olha só. Eu não sei se eu tô compreendendo certo, tá ligado? Porque, nossa, as 2 primeiras cartas aqui veio de um jeito que eu falei, tá porra, calma aí, bicho. Porque veio um tolo, que é o Arcano Zero, né? Ele é meio que o início e o fim de todo o processo, tá ligado? Algumas pessoas consideram ele a primeira carta, outras pessoas consideram o mago. Mas o tolo, ele é tipo assim, ao mesmo tempo que é uma energia que não tem forma nenhuma, tá ligado? Ele também é a energia do novo começo, que como é que eu posso dizer? Carrega um pouco de ingenuidade, sabe? Não tem medo de se jogar no mundo, de fazer o que der na telha, e nem sempre pensa nas consequências disso, tá ligado? Tanto que a representação do tolo aqui no Tarot da Maconha é um saco cheio de flor que tá rasgado e as flores tá caindo, tá ligado? Então, tipo assim, você vai continuar cheio das flores pra sua sessão, mas, tipo assim, cuidado que o saco tá caindo, tá ligado? Você tá perdendo um pouquinho, algumas coisas aí. E, tipo assim, a outra carta que veio foi um 4 de ouro, que é a carta do Segura a Tua Onda,
tá ligado? No tarô clássico é a carta de um cara sentado num trono, pisando em 2 moedas e com 2 moedas na mão. Uma moeda na mão, uma na cabeça. Que é a carta da conservação e às vezes até do apego em excesso, tá ligado? Então, tipo assim, eu não sei se o tarô tá falando pra mim, se vocês não souber quem convidar não faz o episódio, ou se ele tá dizendo que, tipo assim, ninguém faz ideia, mas também não fica mais no mesmo, sabe? Eu senti um pouco das duas coisas, assim, quando as cartas saíram. Eu vou ser bem honesto com vocês. Uma delas foi intuição e a outra foi uma análise lógica da parada, porque o tarot tem dessas também. Às vezes você sente coisas, só que é legal fazer uma análise do que cada símbolo ali representa, tá ligado? Porque, no fim, o tarot é sobre isso. É o que as mensagens das cartas estão falando. Mas aí me digam vocês se alguma dessas duas coisas que eu falei faz sentido. Na hora que você falou isso aí, eu pensei. Mas eu vou ter que te contar isso em off. Não vai ser ao vivo. Não pode ser ao vivo. Louco! Não pode ser ao vivo. Vai ficar todo mundo aí, ó, pensando. Quem a gente Galera que tá não ouvindo a vai gente chamar vai no ficar próximo episódio. curiosa. Mas Se vocês querem saber, comenta aqui embaixo nos vídeos jamais aqui, ó. saberão. Jamais saberão. Vocês E aí, estão vendo a Bruno, você- gente? Comenta aqui embaixo aí o que vocês acham que o que tá rolando aí. E daí, quem sabe, se na semana que vem a gente não traz ou não. Não vou poder contar, mas em off eu vou contar para vocês dois. Para vocês dois eu conto aqui depois da gravação. Mas, ô Brunão, você quer tirar uma sorte de alguma coisa aí pra nós, ou pra você, ou pra tudo? Fica à vontade, cara. O baralho é seu. Você está com o baralho nas mãos. Literalmente. Mano. Puta, pior que eu não tenho ideia. Eu acho até legal entrar nessa parada, porque eu tenho uma história muito curiosa sobre essa parada de tirar sorte sobre coisas aleatórias, tá ligado? Porque às vezes quando eu penso nisso, eu penso nos bagulho que é puta macro, tá ligado? Tipo, coisas de política, coisas de humanidade, pá. E aí tem uma moça, eu deixo meu tarô na mesa do trabalho, né? Tem uma moça que tava trabalhando do meu lado um dia desses, e várias paradas ela falava assim: tira uma carta pra saber sobre isso. E aí teve uma hora que ela virou pra mim e falou assim: ah, não, a gente não vai morrer de calor, né? Porque não existe aquecimento global. Aí eu fiz assim: como é que é? Ela falou: não existe, porque tem um problema na camada de ozônio, não sei o quê. Aí eu expliquei Meu o bagulho de Deus. emissão de gás, não sei o quê. Tá ligado? Essa daí fez 22. Você escuta o que você tá pensando? O Ah, que você tá falando? Ouve o que tu tá falando. o Tenho certeza que você vai mudar 22. de opinião. Melhor que na Terra é plana também. Certeza. Mano, e aí ela virou pra mim e falou assim: vai, tira uma carta aí pra saber se a gente vai morrer de calor mesmo, se o mundo vai acabar em fogo. Aí eu falei: tá bom, tá ligado? Só que isso foi muito no teste, assim, tipo, tá bom, vamos lá, vamos ver o que o tarô vai falar sobre isso. Aí eu embaralhei e saiu 2 cartas, que foi a temperança, que é meio que a carta do equilíbrio, tá ligado? De você tá com as coisas em dia, você tá, tipo, num movimento mais morno, assim, tá ligado? Tipo, mano, tá tudo bem, tá tudo certo, tô curtindo meu rolê, meus movimentos, não tem grandes emoções acontecendo, tá ligado? Tá mó paz, mó tranquilidade, e nem sempre isso é uma coisa positiva, né? Porque se você tá querendo movimento e você tá em estado de estagnação, é complicado. Mas ela fala muito sobre isso. E a outra carta veio um 3 de copas. É a carta do festejo, tá ligado? A carta de você se juntar com a galera, de você ter, tipo, conexões com outras pessoas, você, tipo, meio que fechar o rolê mesmo, tá ligado? E no Tarot de Ala, a figura que representa essa carta é um carnaval, que é exatamente isso que é o 3 de copas, tá ligado? É um carnaval. Uhum. E aí eu virei pra ela e falei assim, mano, o 3 de copas tá falando pra você viver a sua vida e o da temperança tá falando pra você ficar de boa, tá ligado? Isso não é o tipo de coisa pra você se preocupar. Fica quieta, filha. Fica de boa, vai curtir, porra. Mano, e aí ela virou pra mim em algum momento, na mesma conversa, a gente trocando outra ideia, ela virou e falou: atira nas cartas aí pra saber se eu vou ficar milionária. Aí eu falei: tá bom. Aí eu embaralhei e tirei de novo a temperança e o 3 de Nossa. copas. Aí eu falei: fica de boa e vive sua vida. Você Continua, vai ganhar mais.
Continua trampando aí, que é melhor. Não vamos entrar nessa discussão. É, Mas agora, eu- acho que é um falei. momento bom para a gente falar do nosso quadro, né? Que a gente sempre tem perguntado para os nossos convidados, que é a música, né? Que a gente sempre fala da música aqui, de uma música que a pessoa pode ser relacionada com tarô, que para você foi importante. É uma música que sempre a gente tem feito isso todo episódio, Brunão. Cada episódio, a gente fez um episódio sobre Halloween, filme de terror. A gente falou, eu falei uma música, o Daniel falou outra que tinha a ver com o que ele estava falando, a gente estava falando no episódio. A gente fez uma de True Crime, a gente falou, escolheu, cada um escolheu uma música que falava sobre o tema. E hoje, e quando vem um convidado aqui, não necessariamente tem que haver com, tem a relação com o tema, né? A gente pede que o convidado diga aí uma música, duas, quantas ele achar que é necessário ou que tem importância para ele. E eu, de novo, né? Como eu fiz com o Renato, nosso primeiro convidado, hoje eu fiz com o Brunão aqui. Antes de começar, eu falei para ele: Ó, Brunão, vou te falar uma música, não quero saber agora. Você me fala o nome da música lá no episódio e me conta o porquê. Então, fala pra gente aí, Bruno, qual que é a música e qual que é o significado, se ele tem algum, ou se foi um momento importante pra você com alguma coisa da sua vida. Conta pra gente aí. Cara, eu vou falar música de um disco, mas eu também vou. Como é que é? Indicar o álbum, que é O Cordel do Fogo Encantado, da E banda Cordel do Fogo Encantado. muito bom. Acho que foi o primeiro disco que eles lançaram. O disco inteiro é excelente, mas tem uma música em específico que chama Chover, ou como o Lirinha fala, Chover, ou Invocação para um Dia Líquido. Esse é o nome da música. Chover ou Invocação para um Dia Líquido. É uma música assim que, pra quem gosta de percussão, pra quem gosta de um som tipo bem visceralzão assim, com que você sente muita coisa escutando, assim, é sensacional. Cordel do Fogo Encantado é maravilhoso. Pra quem curte a cultura pernambucana, é uma banda excelente, assim. E essa música, ela é pesada. Eu vi esses caras tocando isso ao vivo, cara, nossa, se tivesse chovido na hora que eles estavam cantando essa música, eu tinha virado no santo. Não, e é muito bom. O Cordel de Fogo Cantado eu conheço, eu ouvi faz muito tempo, não escuto, vai fazer um tempo, mas é muito boa, cara. É muito bom a banda em si. Inclusive tem eles aparecem no filme Deus é Brasileiro, se eu não me engano, não é? Eu não lembro se é nesse Nossa, filme, eu não não é? sabia disso não. Eles aparecem no. Eles cantam uma música no Deus é Brasileiro, no primeiro, o Antigaço. E, pô, é muito bom. Eu ouvi bastante, eu ouvi bastante. Daniel, você quer falar uma música? Opa, opa. Cara, eu pensei aqui, né? Tinha pensado umas músicas aqui. Pensei, eu lembro, mas quando a gente começou essa nossa conversa toda, eu não consegui não relacionar com uma banda brasileira chamada. Uma banda lá de, se não me engano, de BH, inclusive de Belo Horizonte, chamada Tuata de Danann. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem uma Eu vou pegada procurar agora. meio folk metal e tal. E a música que eu gostaria de trazer aqui pra roda é The Tribes of Witching Souls. Que ela tem uma pegada meio dançante, meio. Galera. Eu lembro que eu fui no show, em diversos shows deles. E eu lembro que toda vez que ele. E assim, quando você escuta a música deles, é tipo meio pegada meio dançante, todo mundo meio sentindo. Uma vibe, é uma energia, velho, que a galera começa a dançar, a pular, como se estivesse meio que na floresta mesmo, tá ligado? É um rolê bem massa, assim. Tem um cara tocando violino pra ajudar, que dá um tom maroto e tal. E, enfim, eu não consigo. E a letra traz essa ideia de troca de energias, da própria magia por si só, do com você entra em uma situação e acaba explorando, né, o novo e tal. Então, eu deixo Tota de Nanã aí, Tribes of Witching Souls, como minha indicação da noite, do dia ou da tarde. E o Segui? Cara, quando a gente tava. Falei com o Brunão pra gente fazer esse episódio e tal, eu já tinha música, que é a música da Banda Brasa, Cartas do Tarô,
que inclusive ele fala ali num trechinho, é preciso mergulhar, deu nas cartas do tarô. Então, ouçam essa, que inclusive Ô, também é dançante, louco. tá? Inclusive também é dançante. A banda, sensacional. Ouçam Cartas do Tarô da banda Brasa. Brasa, sensacional. Vale muito a pena. Mas, pô, acho que ainda não estamos acabando, não. Vamos mais um pouquinho, mais uns 20 minutos, acredito que o pessoal tá curtindo. Quer fazer mais uma pergunta, Daniel? Tem alguma coisa aí que você Ah, eu ficou. tenho. Eu tenho Então sim, manda tem bala. muitas. Então já manda, vamos embora. Bom, eu queria a primeira, acho que o mais, assim, primordial, né? O mais tchan, assim, do rolê. Eu queria saber uma opinião aí do Brunão aí, do ponto de vista dele, como quem pratica e tal, o que seria necessário a pessoa que gostaria de iniciar, né, as artes místicas aí, tanto questão da magia ou questão do tarô, o que que a pessoa deveria, como a pessoa deveria estar, ou como ela poderia começar essa trilha, se ele tem uma orientação, uma dica. Cara, eu vou fazer uma mistura aqui de coach com o ET Bilu e vou dizer que busquem conhecimento e tenham força de vontade, porque é assim, é difícil, tá ligado? Não vou dizer que é mole, não. É bem difícil porque a gente vive num mundo que a gente está sempre bombardeado de coisas, né? Então, nessa época aí do capitalismo tardio, pós-modernidade e tal, e a liquidez das coisas, né? Então, a gente está sempre conectado. A gente tem um microcomputador no nosso bolso, que o meu, inclusive, tem mais memória do que o meu notebook, tá ligado? Tem um processador tão potente quanto o meu notebook. Então, tipo assim, essa máquina fica no nosso bolso conectada à internet 24 horas por dia. Quando não tá no Wi-Fi, tá no 5G. E aí é muito difícil pra gente conseguir se desconectar das coisas. E a magia demanda uma certa concentração, demanda um pouquinho, talvez, de mudança de hábitos, tá ligado? Demanda você buscar conhecimento a rodo, você ler coisas, estudar um pouco, lidar com coisas que não são ali muito fáceis de você compreender, ainda mais hoje em dia que a gente está acostumado também numa atualidade onde algumas informações são super mastigadas, né? Você assiste o filme e depois vai pro YouTube pra ver o que quer dizer o final do filme. E assim, no caminho da magia, mano, muita coisa tem que partir de você, sabe? Tem que partir de você, assim, tipo, para eu sair do sofá foi difícil, eu levei uns anos aí pra eu começar a praticar. E fui indo aos poucos, e algumas coisas eu queria usar, então eu fui testando também, sabe? Sem esse negócio de, vamos ver se vai dar certo, então, se a magia é boa. Mas no sentido de assim, pô, eu conheço isso aqui, eu consigo montar um ritual. Vamos ver se vai funcionar, tá ligado? E registrar depois as coisas funcionando, os resultados e tal, porque a magia do caos ela é bem baseada em resultados. Então você constrói um caminho para você chegar num resultado. E é importante você registrar todas essas coisas. E, mano, foi, tipo, bem difícil, assim. Muita coisa eu tive que fazer picotada, porque as coisas da vida também acabam atingindo a gente, né? Tipo, eu fiquei desempregado por um tempo, e isso foi uma questão muito forte no meu psicológico. Depois comecei a trampar numa empresa que me sugava muito, então eu deixei algumas práticas de lado. Então, tipo, é sempre um retorno que eu fui passando até eu começar a me reeducar, assim, falar, não, calma aí, eu vou começar a fazer o bagulho de verdade, sabe? Então, eu entendo que é difícil da gente começar, assim, mas é legal quando a gente tem um apoio, né? Eu indico muito Magicando, é um podcast excelente de magia, o pessoal lá é muito, muito, muito brabo mesmo, assim, tem desde explicações e debates de umas paradas puta conceitual, assim, até umas questões mais práticas. Então, eles dão um suporte excelente. A Penumbra Livros está com eles também, então, tipo, tem um material muito vasto lá. Todos os meus livros de magia eu comprei dos caras. Tem acho que um ou dois só que eu ganhei. Fora bom, né, o caminhão da internet caiu, então tem uma cacetada de PDF aí de livro também que dá para correr atrás. É, Pode também me chamar lá no Tarô de Camaradas, @Tarô de Camaradas no Instagram. A gente tem um grupo de estudo que eu também compartilho os PDF lá com o pessoal. A gente tem biblioteca de tarô, tem
um pack que eu peguei, que é o pack maldito lá, que tem um monte de livro de domínio público bem diagramado, que é uma coisa difícil de achar também na internet. Então tem muito disso, de a gente buscar conhecimento diversos e ter essa força de vontade, assim, tá ligado? Tentar entender algumas coisas mesmo que elas estejam, sabe, desconstruir várias ideias. Então é um caminho bem maluco, assim, pra dizer o mínimo. Fez sentido tudo isso aí que eu falei? Com certeza, cara. Opa, Com com certeza. certeza. E, ô Bruno, tem uma pergunta também, porque eu acho que eu tinha visto quando tava dando uma olhada sobre a questão de tarô, que todo mundo que tira carta de tarô sempre tem uma carta favorita. Você falou que você gosta da torre, mas qual que é a sua favorita do baralho, cara? Ai, nossa, aí você me pegou, hein? Era essa a resposta, cara. É de surpresa. A gente quer surpreender. A gente quer surpreender, cara. Sem preparo nenhum, só vai. Sempre, só não. Mano, e assim, eu vou seguir o mesmo ritmo da torre. Esse podcast uma grande torre, eu imagino, para esse assunto, tá ligado? Porque a minha carta favorita é o Diabo. E nem é por Beleza. uma questão satânica, tá ligado? Mas é porque o Diabo é uma carta muito temida, assim, pelas pessoas também, mas ao mesmo tempo que ele é temido, ele desperta fascínio, tá ligado? E no tarô, ele é essas duas coisas, e também o diabo, ele tem uma parada pra mim que é de você se confrontar com as coisas que você sente vergonha, sabe? É você fazer as pazes com as vezes em que você não foi uma pessoa agradável. É você pensar que nem sempre você vai ser um amorzinho. Às vezes você vai precisar ir pra luta e vai ter que ser controverso, sabe? Vai ter que pregar a paz, mas na hora que o couro comer e a gente estiver aí na beira de uma outra ditadura, vamos ter que pegar em armas, tá ligado? Então tem muito disso, assim, de tipo, você pegar todas as ideias que você acha meio repugnante e pensar assim, mano, mas por quê? E trazer isso mais pra perto de você, sabe? Se ver com mais humanidade, assim. Então eu gosto muito dessa dualidade que o diabo traz, assim, ao mesmo tempo que ele ensina muita coisa, ele te afasta, tá ligado? Porque ele assusta. É isso, é você lidar com o pior que tem dentro de você, tá ligado? Se lidar com seus próprios monstros. É, é muito disso daí. E aí, Daniel, quer fazer mais uma pergunta antes da gente fechar essa bela entrevista? Entrevista não, aqui é basicamente um bate-papo. Aqui é E, bate-papo, e cara. eu tenho um ponto importante de novo que eu preciso dizer aqui, que mais uma vez, e agora acho que por ser um segundo convidado, uma coisa que é muito legal, pô, eu senti que as pessoas, o Brunão agora de novo aqui, e isso também foi com o Renato. O Bruno eu já conheço faz muito tempo, fiz faculdade com o Bruno, mas as pessoas virem aqui e a gente não ser uma parada meio que entrevista, aquela coisa muito chata de eu, tipo, eu ficar te cortando toda hora. Eu gosto muito de como a gente faz as coisas aqui, que a gente parece. Eu sinto isso, tenho essa energia de sentir que as pessoas se sentem muito à vontade aqui. E eu fico feliz pra Hum, caralho, porque, tipo, o Brunão falou pra caramba e a gente não interrompeu ele em momento algum, porque, tipo, estamos presos na conversa, estamos dentro do assunto. Então, só falando que isso é importante, eu acho que isso elogiaram a gente sobre isso no nosso primeiro convidado, e esse, dessa vez com o Brunão, eu prestei um pouco mais atenção e vi que, pô, realmente tem sido muito legal tudo isso, mas que as pessoas sempre possam se sentir confortáveis aqui com a gente, trocando essa ideia, né? sim, sim, essa, Nossa, mano, essa dinâmica, né? Eu acho que Sim, essa ano passada a Jaque também fez uma sim, a participação Jaque especial também, aí. pô, verdade, tinha esquecido. E depois ela vai brigar com você. Vai cobrar com. Vai me cobrar com aquele ID russo dela no YouTube, ela vai me É, cobrar, né? mas ela falou que foi um negócio. Porque assim, é que quem não conhece a Jaque, ela é uma pessoa bem low profile, que ela não gosta de, tipo, dar as caras, não gosta de participar, tipo, nem tirar, mas ela gosta de tirar foto. Então, o fato dela ter sentido à vontade, foi o primeiro contato dela com o Gui. Então, tipo, o fato dela ter conseguido sentar aqui na cadeira e, tipo, falou pra caramba, ela se divertiu e tal, entrou na dinâmica. Então aí você vê que não é uma coisa, tipo, pontual, sabe? Tipo, aquele dia lá foi meio que na surpresa que ela Sim. participou. Não, Então, não, assim, eu tenho um motivo para não ter citado a Jaque, porque a participação definitiva da Jaque vai ser lá no final do mês, vai ser no final de dezembro. Então, exatamente. me perdoe, Jaque.
Mas o que eu quis dizer é que, tipo assim, é uma coisa que meio que natural, essa dinâmica que a gente tenta trazer pra quem tá aqui na nossa conversa com a gente, eu acho que é uma coisa meio natural, tá ligado? Eu acho que isso daí é um grande ponto forte, um ponto bem massa aí do D2, né? Sim, sim. Mas eu espero que o Bruno tenha sentido a vontade aí de estar ter umas conversas aí com a gente, né? Se E não gostou também, né? também pode xingar o Gui, fica à vontade. Sempre pode, né? Sempre xingamento só pra mim. Cara, Mas pô, eu não gosto de também xingar. agradecer, porque o Bruno, pô, eu falei com o Bruno ontem, eu falei o horário pra ele, o Bruno já topou e, pô, muito foda, muito O pior é legal. que eu tava no supermercado, velho. Você tava no supermercado, você mandou mensagem. Ô, cancela a gravação hoje, a gente vai gravar amanhã. Tem um convidado bem massa aí pra gente. Fiquei, tá bom então, pô. A gente, os caminhos vão se abrindo, a gente vai aparecendo as coisas na nossa vida. Mano, e assim, eu vou falar um barato pra você, hein? Mano, eu sou muito aberto. É aquele bagulho que eu falei pra você também, né? Quando você me chamou pra vir pra cá. É, eu sou da comunicação, né, mano? Então, se tem uma Sim, coisa que eu gosto de fazer é falar. E ainda mais falar de coisas que eu curto pra caralho. Nossa, mano, mas me chama mesmo, tá ligado? A gente com tamo certeza, cara. daí. Teremos outras E, participações. mano, e tipo assim, teve um momento que eu fiquei pensando assim, tipo, sabe, foi um microsegundo na minha cabeça, pensando, porra, será que eu devia falar disso dessa forma? Porque é, a gente tá acompanhando alguns movimentos acontecendo assim, com algumas pessoas, então tem coisa que eu falei aqui que eu fiquei pensando assim, putz, vou torcer pra Ah, não, Ops. pra plataforma não derrubar, tá ligado? ah, é igual a Aí, gente só que fala aqui depois eu falei também. assim, mano, aqui nós estamos juntos, tá ligado? Então vambora. Mano, É vamos isso. embora. A gente fala. O nosso primeiro convidado aqui, Bruno, foi um advogado, então nós já estamos amparados. A gente já tá com os advogados em casa. Mas antes da Estratégia, velho. gente. Estratégia, isso daí. Exatamente. Antes da gente Tem que finalizar, fazer você quer amizade fazer com as mais um. pessoas certas, né? Exatamente. Exatamente. Você quer fazer mais uma pergunta, Daniel? Antes da gente ir pro Não, finalmente? queria só trazer um ponto aí pra quem tá ouvindo a gente aí, né? É, comentar aqui embaixo aí, solta o curtir, né? E se inscreva no canal aí, a gente tá encaminhando, tá cada dia crescendo aí. A gente tá recebendo mais, as visualizações estão bem bacanas também. Então, vem aqui, vem cá, entra no nosso meio aqui, pode entrar no movimento aqui do D2, se inscreve no canal, comenta aí o que você está achando dos vídeos, do podcast, né? Se você tem indicações ou ideias. Eu acho que só queria trazer esse espacinho aí para quem tá ouvindo a gente. Porque a gente é uma coisa que eu gosto muito de ver essa participação do pessoal, né, que tá escutando a gente. E eu acho que é bacana, sabe, a gente ter esse retorno, Sim. sabe? Não, isso E realmente é importante. E, Brunão, fala as suas redes sociais aí, fala as festas que você vai estar, onde as pessoas podem te encontrar, Instagram, fala tudo aí, cara, tudo que você faz, pra gente deixar salvo, a gente vai marcar todas as suas redes sociais em todos os posts e tal. Conta pra dessa vez o gente aí Gui onde vai você vai marcar estar. mesmo. Vou marcar, prometo. Olha lá, hein? Prometo, É, prometo. mano, antes de eu passar, eu queria falar duas paradas antes. Primeiro, que quem deveria ser xingado aqui sou eu, né, pelo Gui, por ser uma pessoa que, pelo amor de Deus, eu sou muito ruim com Instagram, nossa, mano, WhatsApp, às vezes eu sou péssimo, tá ligado? Eu vou esquecendo as conversas, assim. Então, mano, que bom que você não desistiu de mim. Muito obrigado Ah, mesmo por todo o seu esforço. E você tá livre pra me xingar quando você quiser, tamo tá junto, ligado? amigo, pode deixar. Pode deixar. Eu tô te dando essa carta branca aí. É, outra coisa também que eu queria falar é, pô, o pessoal que estiver escutando e, tipo, pô, discorda com alguma coisa que eu falei, ou é praticante da magia do caos e quer complementar, ou quer discordar, quer falar, fazer qualquer menção assim, mano, eu não sou dono da verdade, tá ligado? Eu sou, tipo, um praticante de magia e pensador maluco da comunicação. Então, eu sei que tem muitas coisas que eu não sei, né? Eu até falei do negócio da perseguição. Então, se alguém tiver alguma informação, assim, alguma coisa que for para realmente, assim,
aplicar essa educação na gente, assim, faça isso, tá ligado? A Sim. gente precisa. Em muitos momentos a gente acaba falando coisas, né? A gente tá muito acostumado a, tipo, ouvir as pessoas como se elas fossem, sabe, muito sabichonas daquilo que elas estão falando, mas a gente não é. Então, coloquem aí também, vamos abrir um debate, sabe? Se quiser também. Agora eu vou entrar nos contatos. Se quiser trocar uma ideia comigo também, quiser marcar jogo, eu não tenho ainda um catálogo, farei muito em breve. A minha presença no Instagram ainda é muito recente com o Tarô de Camaradas. Mas pode chamar lá, né? Já falei, Tarô de Camaradas. Né? Não tá escrito Tarote, tá escrito Taro mesmo. Tudo junto, Tarô de Camaradas. Se quiser fazer parte do grupo de estudo, é só mandar uma DM lá, falar que está interessado em aprender, porque a gente discute tarô, magia, e todo tipo de prática. Então, todo esse debate assim que a gente fez hoje, todas as coisas que eu falei, eu também falo lá no grupo, às vezes eu até aprofundo, trago também as pessoas para darem as suas visões. A gente compartilha também feitiço, banho, é, sei lá, oferendas para divindades, enfim. A gente abrange bastante coisa, mas a gente tenta pelo menos a cada 15 dias a gente se juntar para falar de tarô. Então, para dar as nossas reflexões, para estudar junto, para acompanhar os mesmos cursos, os mesmos assuntos. Então, a gente tem muito essa camaradagem, assim. A gente tem um grupo no WhatsApp também que tem uma biblioteca lá, tal. Então, se tiver interesse em estar junto com outros doidinhos aí para iniciar esse caminho, é só chamar a gente lá no Tarô de Camaradas que a gente te acolhe. É isso, maravilha. E aí, tem alguma festa que você vai estar nos próximos dias? Quer divulgar Mano, datas? tem. Conta aí, Inclusive, eu conta não aí. sei Ó, quando, atenção não aí, sei ó. quanto que esse programa vai pro ar. Ele sai domingo. Domingo. Domingo agora. Tá, então, uma das festas já vai ter passado, que vai ter uma trevosa no dia 6, que eu vou estar lá. Mas no dia 13, que é no próximo sábado, vai ter uma festa gótica lá do Filt. Enquanto Eu isso, também é lembro. importante falar que a festa trevosa é da Dani. Dani, que também passou o contato do Bruno para mim. Então, procurem no Instagram aí. Festa trevosa, Dani, amiga nossa. Tem uma festa aí. O Brunão tá sempre lá, Um né, beijo Brunão? pra Dani, beijo pra Dani, beijo pro Dani, beijo pra todos os Dani, que tem muito Dani nesse rolê. Acho ótimo. Ah, o Daniel é outra. Olha, achei. A festa é a Invasão Gote. Vai acontecer na Casa Madá, que fica na rua Fidalga 46, lá na Vila Madalena, aqui em São Paulo, dia 13 de dezembro. Vai ser acho que a última festa assim, desse circuito que vai rolar esse ano. Vou estar lá jogando tarô, vou estar lá com a mesa mística, e é isso, vai rolar tudo que é coisa do submundo gótico lá nessa festa. O Filch, ele é um cara muito sangue bom. A última festa ele fez até, tipo, apresentação de dança, tinha outros stands lá de arte, de acessórios. Vai ter um stand de tatuagem também, pelo que eu entendi. Eu vou ficar do lado da tatuagem. Então, assim, é um evento que vai rolar bastante coisa da hora. Então, quem quiser colar, segue lá o Leandro, djfilch.br, Filch, Filth. Ele é o frente de algumas dessas festas, assim, então dá para seguir as outras páginas junto com a página dele. E lá tem todas as informações de tudo que vai rolar. E é isso, cola com nós, que somos criaturas da noite. Então, fechou. Valeu, galera. Muito obrigado para quem tá ouvindo esse episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, curtir, comentar, mandar pros amiguinhos, mandar pra família, mandar para todo mundo ouvir esse episódio. Torço para que todos vocês gostem dessa conversa. É claro que o tarô é um assunto muito amplo, a gente podia ficar aqui falando horas e horas e horas, mas assim como a gente falou sobre o Renatão, teve a parte um, pode ter a parte 2. O Brunão também. Brunão, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Não só pra gente falar só disso, que você também, como eu já te conheço, eu sei que você é um cara muito inteligente sobre religiosidade. A gente pode fazer um episódio sobre isso também. Acho que seria legal a gente trazer muita coisa. Trazer uma discussão, Basicamente, né? sim, não só trazer discussão, meio que basear, porque acho que muita gente é desinformada, às vezes não conhece nada sobre religião de matriz africana, e acho que é muito legal a gente poder conhecer. Como eu tive a oportunidade de conhecer com o Brunão na faculdade, não era uma coisa que eu tinha muito contato, o Brunão me explicou várias coisas, me contou como é que era e tal. Então, acho que a gente tem que ter abertura para lidar com todas as religiões
Enfim, não só isso, mas é um cara que pode acrescentará muito ao D2 aqui em vários, tenho certeza que em muitos episódios aí. Também é um cara que está participando de podcast, fazendo um monte de coisa. Então, agradeço muito a presença dele. Valeu, Um Bruno. abraço a todos. Boa noite. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E tchau. Valeu. Pode dois? Pode, pô. É nóis. De dois, calma que a vibe vem depois. No balanço suave do som, aqui a gente é tom e tom. De dois, solto na brisa, ouço os bois. O som bate leve, o grave aquece, e no mês via a mente adormece. De dois, sabe? De dois, tá bem. De dois, tá bem. De dois, tá bem.